Existe um tipo de empreendedor que o mundo não entende, mas que o céu reconhece: o empreendedor do reino. E talvez você seja um deles. E se eu te dissesse que Deus não te chamou para apenas sobreviver? E se Ele te chamou para multiplicar tudo, absolutamente tudo o que Ele te confiou? Se isso já mexeu com você de alguma forma, se inscreve no canal agora. Junte-se a nós, assim como centenas de empreendedores já fizeram, como o Marcos. E antes de eu continuar o que eu estava falando, deixa eu te contar uma coisa sobre ele. O Marcos é um homem comum, trabalhador, inteligente, honesto, mas que por muito tempo acreditou que empreender era algo totalmente separado da vida espiritual. Ele tem 38 anos, é dono de uma barbearia de bairro, um brasileiro como tantos outros. Trabalha desde os 15 anos. Cresceu vendo o pai acordar cedo para ralar e a mãe cuidando da casa, dando aquele suporte essencial. A fé dele sempre foi simples, sincera, mas ele vivia ela de forma fragmentada. No domingo, ele adorava a Deus na igreja, mas de segunda a sábado, ele apenas sobrevivia. A barbearia dele foi o grande orgulho e, ao mesmo tempo, um peso enorme. Marcos construiu aquele lugar com muito suor, muito esforço, e mesmo sendo extremamente talentoso no que fazia, ele sentia que faltava alguma coisa. Os clientes entravam, cortavam o cabelo, saíam. E ele sempre sentia um vazio no peito. Era como se a barbearia fosse só conta para pagar no fim do mês. Só mais um dia, exatamente igual ao outro. Ele cortava cabelos com uma excelência impressionante, mas não sabia como cortar a ansiedade que o consumia por dentro. Ele tratava as pequenas feridas de pele dos clientes depois de fazer a barba, mas não sabia como lidar com as feridas da própria alma. Chegou um momento em que o peso ficou insuportável. Um dia, Marcos chorou escondido no banheiro da barbearia. Cansado, exausto, ele olhou para cima e perguntou: Deus, será que é só isso mesmo que o Senhor tem para mim? É só essa rotina sem fim? Foi aí que algo mudou. Um dia, enquanto fechava o caixa no final do expediente, ele recebeu um link de um amigo no WhatsApp. O amigo disse: Mano, assiste isso. Sério, acho que Deus quer falar com você. Era o workshop Empreenda Amor. Sabe aquele momento de filme? O Marcos deu play sem expectativa nenhuma, só para ver qual era. E ele saiu daquele workshop com o coração em chamas, completamente transformado. O que ele entendeu de tão poderoso naquele workshop, a grande virada de chave foi perceber que Deus não separa a nossa vida espiritual da nossa vida profissional. Que a barbearia dele podia ser um altar, que cada cliente que sentava na cadeira dele podia ser uma oportunidade de semear esperança, que prosperidade e propósito andam juntos, de mãos dadas. Ele entendeu que o talento que Deus deu a ele não era apenas para ele, era para servir aos outros. Se essa história já está te tocando, comenta também aqui embaixo. E a parte mais linda vem agora. A barbearia do Marcos se tornou uma extensão do culto de domingo. Ele começou a orar todos os dias antes de abrir as portas. Colocou um louvor ambiente, bem suave, para tocar. Ele começou a ouvir as histórias dos seus clientes, a consolar, a encorajar. Depois de um tempo ele começou a perguntar, com muito respeito: posso orar por você? O resultado foi incrível. Os clientes começaram a dizer: cara, vir aqui na sua barbearia é como ir num culto, só que de um jeito mais leve, mais pessoal. A agenda dele encheu. A barbearia virou um ponto de restauração de vidas na comunidade. E sim, o Marcos prosperou financeiramente. Não porque ele buscou o dinheiro em primeiro lugar, mas porque ele buscou o reino de Deus. Essa é a lição do Marcos para você que está me assistindo. É isso que significa empreender com Deus. É isso que significa ser um empreendedor do reino. Não importa qual é o seu negócio. Se é uma padaria, uma loja de roupas, um escritório de advocacia, se você entregar o seu negócio na mão dele, ele usa para a glória dele. Isso aqui que eu te contei é só o começo. Tem muito mais. Se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas histórias como a do Marcos. O Empreenda Amor existe exatamente para isso. Para despertar os Marcos, as Marias, os Joãos, para despertar você. Para te lembrar que trabalhar não é só trabalhar. É servir, é discipular, é construir algo aqui na terra que o céu reconhece e aplaude. Se você, assim como o Marcos, sente que Deus está te chamando para algo maior no seu trabalho, no seu negócio, o link do workshop Empreenda Amor Mais está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se inscreve, dá um passo de fé. Essa decisão pode mudar completamente a história do seu negócio e principalmente da sua vida. Depois que o Marcos participou do workshop Empreenda
amor mais, uma ficha caiu. Algo que ele nunca tinha parado para pensar. A barbearia dele tinha um limite físico. 4 paredes. Mas o mundo digital. Esse não tinha limite nenhum. E pela primeira vez na vida, ele se fez uma pergunta que mudou tudo. E se Deus quiser me usar, para além das 4 paredes da minha barbearia? Essa pergunta foi o começo de uma revolução. E o mais legal é que ele não precisou de equipamentos caros ou de uma superprodução. Foi tudo muito simples e prático. Vou te contar o passo a passo do que mudou na vida e no negócio dele. Primeiro, ele começou a compartilhar a rotina da barbearia, mas com um propósito claro. Eram vídeos super simples, do dia a dia mesmo. Ele mostrava ele preparando o ambiente, limpando a cadeira do cliente, abrindo a Bíblia para meditar antes do dia começar. Todo dia, ele postava uma frase de encorajamento. Não tinha nada ensaiado, nada forçado. Era só a vida real, a rotina de um homem de fé no seu local de trabalho. E essa autenticidade começou a conectar com as pessoas de um jeito impressionante. Depois, ele começou a postar testemunhos, mas com muito cuidado e sabedoria, sem nunca expor os clientes. Ele falava sobre as conversas profundas que aconteciam ali na cadeira, sobre os momentos de oração espontânea, os aconselhamentos inesperados. Ele contava como Deus estava agindo ali, no meio dos cortes de cabelo e barba. As pessoas começaram a ver que aquela barbearia não era só um lugar para cuidar da aparência, mas um lugar onde vidas eram tocadas. Essa conexão se tornou cada vez mais profunda. E o terceiro passo foi começar a produzir conteúdo útil. Ele não falava só sobre cabelo e barba. Claro, ele dava dicas sobre como cuidar do cabelo, como manter a barba alinhada, mas ele foi além. Ele começou a falar sobre como ter disciplina no dia a dia, como criar hábitos saudáveis, como lidar com as inseguranças que tantos homens enfrentam. Ele falava sobre como ser um homem de valor, um marido melhor, um pai presente. Ou seja, ele começou a gerar um conteúdo que realmente transformava a vida de quem assistia. E o que aconteceu depois de tudo isso? O resultado foi incrível. Clientes começaram a procurar a barbearia por causa dos vídeos que viam nas redes sociais. Gente de outros bairros e até de outras cidades começou a viajar só para cortar o cabelo com ele. Sabe por quê? Porque eles não queriam só um corte de cabelo. Eles queriam estar naquele ambiente, queriam ter aquela conversa, queriam ser atendidos por aquele homem de Deus, que eles acompanhavam online. O Marcos ganhou autoridade no que fazia, ganhou visibilidade, ganhou novas oportunidades que ele nunca imaginou. Mas o mais importante de tudo foi que ele começou a discipular homens que ele, provavelmente, nunca conheceria pessoalmente. Ele começou a fazer lives no Instagram sobre masculinidade cristã, devocionais curtos nos Reels, dava conselhos práticos no TikTok e até fazia momentos de oração ao vivo no YouTube. A barbearia dele virou um verdadeiro ministério e o digital se tornou o púlpito dele, de onde ele pregava o evangelho com a sua própria vida e o seu trabalho. Aí veio o ponto alto de toda essa transformação. Um dia, um rapaz entrou na barbearia e falou pro Marcos: "Cara, eu vim aqui porque eu vi um vídeo seu e Deus falou muito comigo através de você." Naquele momento, o Marcos não se aguentou. Ele chorou. Chorou porque ele entendeu de uma vez por todas que o digital não era sobre ter fama, sobre ter milhares de seguidores ou ficar famoso. Era sobre ter alcance. Alcance para o reino de Deus. Era sobre usar as ferramentas que temos nas mãos para levar a mensagem de esperança e transformação para muito mais longe. Hoje, a vida do Marcos é outra. A agenda dele está lotada. Ele conseguiu aumentar a renda da família, organizar melhor seus horários de trabalho e descanso. E mais do que isso, ele criou uma comunidade de homens cristãos que se apoiam, que crescem juntos. Ele transformou o negócio dele numa missão de vida e expandiu seu impacto para muito além do seu bairro. Tudo isso porque ele entendeu um princípio fundamental. Prosperar é servir, e servir é multiplicar. E para multiplicar nos dias de hoje, a gente precisa usar o digital. E foi exatamente isso que o Empreenda Amor Mais fez por ele. O Marcos sempre diz: "O workshop me mostrou que Deus também age no digital. Me ensinou que o meu negócio é, sim, parte da minha missão." E é exatamente isso que nós, aqui neste canal, queremos fazer por você. Queremos te ajudar a enxergar que o seu trabalho, o seu negócio, o seu talento, tudo isso pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para transformar vidas. Bem-vindo ao Empreendedores do Reino. Esse canal não é só mais um canal de marketing ou de negócios. Ele existe para cristãos como você, que querem empreender com um propósito real,
com um significado que vai além do lucro. Para você que quer crescer no digital sem negociar sua fé, sem perder seus valores, sem abrir mão da sua identidade em Cristo, para quem cansou de ouvir que precisa escolher entre prosperar e servir a Deus, eu estou aqui para te dizer que você não precisa escolher, porque você foi criado desde o princípio para viver as duas coisas em plenitude. Agora vamos ser sinceros sobre a realidade de quem empreende hoje. E eu sei como é o cansaço que bate no fim do dia, a pressão constante por resultados, a comparação com outros perfis que parecem estar muito à frente. É aquela sensação de que nunca é o suficiente, que sempre falta alguma coisa. E no meio disso tudo, surge aquela dúvida silenciosa no coração. Será que Deus realmente me chamou para isso? Será que eu estou no caminho certo? É a exaustão de tentar fazer tudo na força do próprio braço, de carregar um peso que não é seu. É o medo de não dar conta, de falhar, de decepcionar as pessoas e a si mesmo. Se algo disso faz sentido para você, se você já se sentiu assim, comenta amém aqui embaixo, só para eu saber que não estou sozinho. Mas então, o que é empreender com Deus? De verdade. Vamos alinhar as expectativas. Não é só espiritualizar o trabalho, colocar um versículo bonito na bio do seu Instagram ou postar uma frase motivacional gospel de vez em quando. Isso é superficial. Empreender com Deus é muito mais profundo. É sobre ouvir a voz dele antes de tomar qualquer decisão estratégica. É sobre alinhar o seu propósito de vida com a sua rotina diária e com o seu modelo de negócio. É entender que o seu trabalho não é separado da sua vida espiritual. Ele é parte da sua missão aqui na Terra. É servir pessoas com um nível de excelência que transborda, não para ganhar aplausos, mas porque isso glorifica o nome de Deus. É entender que a prosperidade não é fruto da ambição egoísta, mas uma ferramenta para cumprir um propósito maior que você. É sobre gestão, mas também sobre mordomia. É sobre estratégia, mas também sobre joelhos no chão. E é aqui que o digital entra como uma ferramenta poderosa. Porque o digital é uma porta do reino nos dias de hoje. Pense comigo, o digital amplia o seu alcance de uma forma que seria impossível há algumas décadas. Ele multiplica os seus resultados, permitindo que uma única ação sua impacte centenas ou milhares de vidas. O digital permite que você discipule pessoas sem precisar de um púlpito ou de um palco. Você pode ensinar, encorajar e transformar vidas a partir do seu lar, da sua realidade. O digital faz com que Deus sopre para longe aquilo que você constrói no secreto, no seu quarto, na sua comunhão com Ele. Uma ideia que Deus te deu pode alcançar nações. Uma palavra de esperança pode cruzar continentes. O seu negócio pode ser um farol de luz em um ambiente muitas vezes tão escuro. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu peço que você pare e reflita com sinceridade. Quando foi a última vez que você pediu direção a Deus para o seu negócio? Não estou falando de uma oração rápida, mas de realmente buscar a vontade dele para os seus próximos passos, para os seus produtos, para a sua comunicação. Quando foi a última vez que você entregou as suas metas de vendas, a sua renda, os seus medos sobre o futuro financeiro nas mãos dele, confiando que ele é o seu provedor? A questão é, você quer continuar fazendo as coisas do seu jeito, dependendo apenas da sua força e da sua inteligência? Ou você está pronto para começar a empreender do jeito de Deus? Olha, eu acredito que você não está assistindo a este vídeo por acaso. Existe um mover de Deus acontecendo. Ele está levantando uma nova geração de empreendedores do reino. Pessoas que vão crescer com propósito e não com pressa. Pessoas que entendem que o negócio delas também é uma missão, um campo missionário. Pessoas que vão prosperar não para acumular, mas para transformar realidades, para abençoar outros, para financiar o reino. Gente que diante do chamado, não hesita em dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa meu negócio, meus talentos, minha voz. Se essa mensagem queimou no seu coração, se você sente que é hora de ir para o próximo nível e aprender a empreender no digital com clareza, com estratégia e acima do tudo, com a direção de Deus, eu quero te convidar a dar o próximo passo. O link para o nosso workshop Empreenda Amor Mais está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lá, nós vamos aprofundar em cada um desses pontos de forma prática. Não perca essa oportunidade. E claro, se você ainda não fez, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque eu te garanto, esse é só o começo de uma grande jornada. Bem-vindo ao movimento, bem-vindo ao Empreendedores do Reino.